Colegas, agora damos continuidade à clínica das neuroses com o caso clássico freudiano conhecido como o homem dos ratos, ou observações sobre um caso de neurose obsessiva. É necessário relembrar que, por neurose, nós vamos entender a expressão do conflito psíquico entre o ego e o inconsciente, ou, na primeira tópica, entre o consciente ou a consciência e o inconsciente. Mas conflito de quê? Isto é, do recalcamento das representações que não podem se tornar conhecidas pelo ego, pela consciência, de modo que o conhecimento dessas representações, elas causariam sofrimento ao indivíduo. Logo, elas são recalcadas e elas retornam na neurose na forma dos sintomas neuróticos. Então, esse é o ponto fundamental sobre o qual a gente se debruça para entender os mecanismos neuróticos. Nesse caso, hoje, nós vamos estudar a obsessão. Os estudos sobre neurose, ou essa estrutura psíquica, como vamos chamar a partir daqui, se debruçam nos seus três tipos: histeria, obsessão e fobia. A histeria, por sua vez, ela tem como sintomas as conversões, ou seja, se dá no corpo. A obsessão, ela tem como sintomatologia pensamentos e comportamentos, e a fobia, o medo, a angústia causada por certos objetos. Então, como vamos ver mais adiante, uma espécie de deslocamento. Mas, colegas, veja só, esses tipos de neuroses que se diferem pela sua sintomatologia, mas todas têm o recalcamento ou o mecanismo de defesa do recalque como base, vão ser explorados nos 4 casos clássicos freudianos de neurose: Dora, ratos, o pequeno Hans e o homem dos lobos. A neurose obsessiva. Como vimos, a histeria, ela opera numa sintomatologia que se dá na área do soma, corpo, dentro do que? De um aparelho motório sensor. A neurose obsessiva, ela vai se diferenciar porque ela se dá na ordem do pensamento e da ação, e ou da ação. A obsessão, ela consiste em pensamentos persistentes e indesejados. Já a compulsão, ela se dá por ações persistentes e indesejadas. Quase sempre, obsessão e compulsão coexistem na mesma pessoa. Mas por que esses pensamentos e essas ações, elas podem ser consideradas no nível da neurose? Porque esses pensamentos, eles são repetitivos e as ações, elas são irresistíveis. Ambos são estranhos a esse ego ou a essa consciência e perturbam a pessoa que possui tanto o pensamento quanto a ação. Esse sujeito, esse indivíduo, não reconhece como algo seu. São estranhos, isso é estranho, e isso me perturba, ou seja, isso causa sofrimento. Está na ordem do sofrimento. Então, nessa linha de que a neurose, ela expressa um conflito psíquico entre o eu e o isso, ou entre o ego e o inconsciente, ou entre a consciência e o inconsciente, trazendo aqui à tona as tópicas freudianas, primeira e segunda tópica,
nós vamos adentrar em como esse retorno do recalcado na neurose obsessiva, ela vem por quê? Por meio de pensamentos repetitivos indesejados, estranhos, e ou também por meio de ações. Então vamos dar a conhecer o famoso caso O Homem dos Ratos, de 1909. Um caso de neurose obsessiva que o Freud analisou de um homem chamado Ernest Lange. Esse era o nome do seu paciente, com idade de 29 anos, que chega ao consultório do Freud com uma queixa de sofrimento com pensamentos obsessivos. E esses pensamentos se referiam à tortura e uma crueldade com ratos. Além disso, uma dívida com o Pincenez. Olha só, vamos entender. Ernest Lange, ele serviu ao exército na época. E na época que ele serviu ao exército, ele chegou a ouvir uma história de um comandante em que ele contava fazer uma espécie de tortura com os prisioneiros, em que esses prisioneiros, ele colocava ratos dentro de uma lata, atiçava aquilo com fogo, e os ratos, para sair do fogo, entravam nos ânus dos prisioneiros. Bem, uma certa noite, enquanto eles estavam fazendo manobras do exército, Ernest Lange, ele vai ouvir a história desse comandante. E logo que ele ouve essa história do comandante, ele passa a ter medo, ele é invadido por um pensamento de que aquilo pode acontecer com alguém que ele ama, com o pai ou com a dama que ele admira, uma dama que ele ama, que ele admira. Bem, além disso, dessa queixa, né, desse pensamento que vai invadir o Ernest Lange, de medo de que essa tortura ou algo ruim possa acontecer com o pai ou com essa mulher, ele vai ter também impulsos em cortar a garganta em alguns momentos da sua vida. Vamos entender um pouco mais a história dele. E quando observado ou perguntado sobre a observação dos sintomas, desde quando ele tem esses sintomas de pensamentos obsessivos e de ações repetidas, ele vai dizer que tem desde a infância, mas isso vai ganhar maior relevância nos últimos 4 anos. Então, é desse ponto que a gente vai observar. O Freud vai fazer uma anamnese do Ernest Lange aos 29 anos para entender como foi a sua vida sexual, profissional, afetiva, a família e a infância. Sobre a vida sexual, o que a gente levanta, colegas, nessa leitura a partir do Freud? Que o Ernest Lange ele teve uma vida sexual pobre. Significa o quê? Com masturbação aos 16 ou 17 anos. O primeiro coito, ou seja, a primeira relação sexual aos 26 anos. E ele tem aversão a prostitutas, é isso que ele relata. Vejam só, dentro de uma teoria da sexualidade, a masturbação infantil ela ocorre na fase fálica, pegando a teoria da sexualidade, os 3 ensaios sobre a sexualidade do Freud em 1905. Depois nós vamos ter essa ocorrência na fase genital, início da adolescência. Ele está com o quê? Uma atividade masturbatória já aos 16 e aos 17 anos. E a primeira relação sexual aos 26. Então, foi considerada por Freud uma vida sexual pobre. Quanto à vida profissional, ele tem formação acadêmica, mas tem dificuldades em prestar os exames. Então, ele precisava prestar os exames para poder exercer a sua profissão, e ele vai ter essa dificuldade. E uma inaptidão
para a vida profissional. Ou seja, temos um homem de 29 anos com dificuldades de exercer uma profissão. Na vida afetiva, ele apresenta a dúvida entre casar-se com uma moça menos abastada e de quem gostava, ou seja, a moça que ele admira, ou com uma moça rica, que era desejo do pai. E que pai é esse? O Ernest Lancer vem de uma origem judia. O pai serviu ao exército, conheceu a sua mãe de uma família abastada, com quem casou e deixou para trás uma moça que era considerada mais pobre, mas mais bela. E a gente vai vendo nesse momento como a história do Ernest Lancer e a história do pai vão se cruzando em alguns pontos. Ambos têm o exército em comum, ambos têm a presença afetiva de uma moça de família menos abastada e uma escolha para fazer. E Ernest Lancer, além disso, tem um irmão mais novo e irmãs. Na sua infância, ele narra que foi criado por uma governanta, a senhora Peter, com quem se lembra ter tido o início da sua vida sexual, e também pela senhora Lina. E ele dormia com os pais nessa época. Ele tem poucas lembranças apenas a partir dos seus 6 anos. Lembra de ter tido uma ereção aos 6 anos de idade e a ideia de que seus pais sabiam de seus pensamentos. Veja, dos pensamentos sexuais, das fantasias sexuais infantis. O Lancer conta brincar com essas governantas, olhar debaixo das saias delas, né? Ter aquela brincadeira infantil. Mas no momento em que ele está desenvolvendo, nesse processo de desenvolvimento da sua sexualidade, ele vai ser invadido por pensamentos intrusivos, que são de quê? Meus pais sabem. E mais, se eu desejo garotas, algo ruim pode acontecer com os meus pais, se eu as vi ou se quiser as ver nuas. Então, nós estamos vendo no desenvolvimento desse caso e da história narrada por Ernest Lancer, como a sua sexualidade, o desenvolvimento sexual vai sendo marcado pelo recalcamento dessas representações sexuais, a partir de que? Da intrusão de pensamentos obsessivos, de ideias de que algo mal pode acontecê-lo, de que alguém está observando ou sabe o que ele faz. Uma ideia de quê? De que existe algo fora que olha para mim e que adivinha os meus pensamentos. A duração de análise do Ernest Lancer foi de 11 meses e se deu no ano de 1907. Foi considerado um término perfeitamente bem-sucedido, com inibição de sintomas e vida normal do paciente. Inibição dos sintomas, os sintomas obsessivos e compulsivos. E vida normal significa que o quê? O paciente teria condições de seguir novamente a sua vida, de fazer as suas escolhas, a vida profissional e a vida afetiva que estavam pendentes. Essa obra do Freud, do caso Homem dos Ratos, será dividida em duas partes, a chamada história clínica e as considerações teóricas. Esses relatos da anamnese já foram retirados da história clínica da obra. A história clínica ela vai do início do tratamento, passando pela sexualidade infantil, desenvolvimento do medo obsessivo, até a causa imediata da doença e o complexo relativo do pai, solução da ideia dos ratos. O início do tratamento, lá o Ernest Lancer foi proposto a dizer tudo o que lhe vier à cabeça. Colegas, isso diz respeito à aplicação da associação livre enquanto técnica e da interpretação enquanto método. O que vier à cabeça, sem barreiras. O recalcamento vai agir aí.
Mas como? Os mecanismos de defesa vão agir, mas como? É esse acompanhamento que o Freud vai fazer a partir de quê? De que a transferência vai sendo estabelecida. Transferência que ele já observa lá nos estudos sobre a histeria. Em 1895, algo ocorrendo entre as analisandas de Breuer, ou as pacientes, como eram chamadas naquela época de Breuer, e o Breuer, e que vem o quê? Sendo delineada no caso Dora. E aqui vamos observar como vai se dar essa relação transferencial. Bem, no início do tratamento, Ernest Lanzer já vai narrar que a grande comoção de sua vida que se aproximou dele devido às suas irmãs, ou seja, um amigo que ele considerava muito e que ele descobre que esse amigo não se aproxima dele por causa dele, do Ernest Lancer, mas para chegar ou se aproximar das suas irmãs. Sobre a sexualidade infantil, o Lancer se lembra dessa cena de 4 ou 5 anos de idade debaixo da saia da governanta. Ou seja, aquilo que o Freud vai trazer lá na teoria, nos 3 ensaios sobre a sexualidade, dessa busca pelo saber, pelo conhecer a diferença sexual. E que o desejo por ver meninas nuas, desculpem, trazia uma sensação de que algo ruim aconteceria a alguém que ele ama. Mais especificamente, colegas, ao pai, que o pai morreria caso ele tivesse desejo de ver meninas nuas. O Freud vai associar esse prazer em olhar ao desejo. E o desejo a essa ideia obsessiva que representa aqui um temor obsessivo. Se eu desejo ver meninas nuas ou mulheres nuas, meu pai vai morrer. Então, esse pensamento obsessivo que vai ser um sintoma do recalcamento da sua representação pulsional, do seu desejo. E então, essa criança, ela entra numa espécie de que ele vai chamar de delírio. Meus pais sabem do meu desejo. Eles sabem que eu quero ver meninas nuas ou mulheres nuas. Se eu desejo ver uma mulher nua, se meu pai vai. E vejam essa articulação do se eu fizer isso, tal coisa vai acontecer. Isso é muito comum dentro da estrutura neurótica obsessiva, esse tipo de construção de pensamento. Colegas, então é necessário a gente retornar para entender quando é que eclode esses novos sintomas. O que o Freud vai chamar do grande medo obsessivo, já que esses sintomas eles já foram apresentados durante a infância do paciente. O paciente, que como já falamos, serviu ao exército durante algum tempo. E no exército eles estavam no campo de manobras quando ele perde um pincenê. O pincenê nada mais é do que um óculos sem as hastes, o óculos da época. E que ele vai recorrer a um dos capitães que estavam no campo para encomendar um novo pincenê. E o capitão diz, né? Capitão A encomendou um pincenê, né? O capitão diz, e você vai ter que pagar ao capitão A o pincenê. Bem, ele narra ainda que naquela noite, esse capitão B, ele estava narrando uma história de uma tortura, né? E um capitão, esse capitão era muito cruel. E que nessa tortura ele introduzia ratos no ânus dos prisioneiros. Como já foi dito, esquentava uma lata com ratos
colocavam no ânus do prisioneiro e para fugir, os ratos se introduziam no ânus dos prisioneiros. Ernest Lanzer, ele narra que naquele momento ele estremeceu com a ideia, pensamento, vejam, colegas, ele sente algo que vai para o quê? Para o campo do pensamento, de que aquilo sucederia a uma pessoa cara a mim, uma pessoa importante a mim. Logo, ele vai ser tomado pela ideia de que se não pagar o pincenê, aquela tortura vai acontecer a alguém que ele ama. E o juramento de ter que pagar pelo óculos se torna uma obsessão para ele. Então, esse é um fato interessante de como, novamente, aquela estrutura de si, isso retorna no pensamento desse homem, uma estrutura que já estava presente lá na infância dele. Veja só, se o grande medo dele era que algo de ruim pudesse acontecer ao pai ou à amada dele, a dama que ele amava, admirava, o Freud vai ouvir logo depois, na introdução à compreensão do tratamento, que aquele pai, de que ele tem tanto medo que algo aconteça, está morto. O pai morreu há anos. E que não só isso, com a morte do pai, o Ernest Lanzer se recrimina por não estar presente na morte. Ele passa a se culpar por ter saído naquele momento em que o pai morreu. Logo, o que o Freud vai trazer é que houve uma conexão errada entre conteúdo ideativo e afeto. Voltando à fase anal do desenvolvimento, será que o Ernest Lanzer não havia desejado antes que seu pai morresse? A perda real do pai vai trazer o conteúdo para ele de que ele perdeu quem mais ele amava, o pai. E para o Freud, dentro de uma ambivalência afetiva, esse amor intenso pelo pai era a condição para um ódio reprimido. Porque, colegas, uma das grandes contribuições dentro do estudo da teoria da sexualidade, dos estágios psicossexuais, é a ambivalência afetiva que vai se dar na fase anal, sádica anal do desenvolvimento. Onde há tanto amor, há também o ódio. E vice-versa. Mas de onde viria esse ódio pelo pai? Se não esse pai como estorvo de uma sexualidade infantil, se não esse pai como repressor da sexualidade desse menino. O pai que, de certa forma, atuava como uma espécie de impeditivo para que aquele menino se relacionasse com as governantas, por exemplo. Então, nessa introdução ao tratamento do Ernest Lanzer, o Freud retorna a essa morte do pai, a recriminação do Lanzer que ele tem por não ter estado presente, a sua culpabilidade e esse ódio que o Lanzer tem, né, como condição reprimida para a expressão desse amor. E um ódio que tem a ver com a repressão sexual. Bem, algumas ideias obsessivas e sua tradução. Pensando e retornando a esses 4 anos, Freud, ouvindo o Lanzer, vai perceber que o quê? Que o Lanzer, ele não só desenvolveu essa ideia obsessiva em torno do pincenê, que ele teria que pagar esse pincenê, se não algo ocorreria com seu pai ou com a dama amada, mas também na relação entre avó e primo da dama. Ora,
Ele conta que durante muitas vezes, quando ele estava estudando para as provas da faculdade na cidade, a dama viajava para ficar próximo da avó que estava doente. E durante muito tempo, em alguns momentos, desculpe, ele desejou que aquela mulher, aquela velha, a avó, morresse, para que a sua dama pudesse ficar próxima a ele e não mais retornasse para a cidade em que a avó morava. Ao passo que o quê? Ao passo que o Lancer também tinha ciúmes pelo primo da amada. E certa vez eles saíram para um hotel nas montanhas e ele sabia que ela viria com o primo. E ele chega na estrada, e aí a gente vai ter um exemplo de repetição de ação, a da compulsão. Ele sabia que ela iria passar na estrada de carruagem com o primo, e ele viu uma pedra na estrada e pensou: essa pedra pode fazer com que se quebre a roda da carruagem, a carruagem caia e ela morra, e eles morram, aconteça algo de ruim. Então ele tem a ação de retirar a pedra. Ao passo que o quê? Que ele coloca a pedra novamente e ele fica horas retirando e colocando a pedra, o que revela não só a ação compulsiva, né, a compulsão, não esquecendo que é um sintoma que se dá por meio da ação, como também a ambivalência que toma conta do obsessivo, colegas. Além disso, ele vai ter impulsos suicidas, no sentido de que o quê? O Ernest Lanzer, ele vai subir e descer a montanha correndo para emagrecer diante dessa dama. Então, relacionando o quê? O nome Dick, gordo, com o Dick, primo, ele se sente o quê? Dick, gordo. Desenvolve também fantasias de vingança. Veja, a própria carruagem é algo respectivo a isso, e a dúvida em relação ao amor que ele poderia ter e que a dama tinha por ele.